Hoje é um grande prazer que nós temos o professor Dr. Miguel Sabino Neto. Ele é professor associado da disciplina de cirurgia plástica, né, do Departamento de Cirurgia aqui da Escola Paulista de Medicina, né, Universidade Federal de São Paulo. E o Dr. Miguel tem uma grande experiência sobre cirurgia plástica, né? Ele e a equipe da disciplina de cirurgia tem mais de 15 ambulatórios diferentes. E o objetivo desse encontro aqui, que eu antecipadamente agradeço ao Miguel o tempo e poder compartilhar com a gente todo esse conhecimento de mais de 40 anos, né? O Miguel é mais novo do que eu, mas a gente foi contemporâneo na faculdade. A gente viu o crescimento dele, de várias pessoas da equipe, o crescimento clínico e de experiência na cirurgia plástica, né? Então, a primeira pergunta que eu falo assim, o que a cirurgia plástica faz? Né? O que as pessoas têm que entender da cirurgia plástica? Né? Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite aqui feito pelo professor Ronaldo, que fez essa breve apresentação. A gente agradece muito poder estar aqui representando a disciplina de cirurgia plástica dentro desse formato aqui de divulgação da SPDM. Bom, Ronaldo, inicialmente eu gostaria de dizer que a cirurgia plástica no Brasil, ela ganhou um destaque bastante importante ao longo dos últimos anos. O Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, sejam elas estéticas ou reparadoras, só perdemos para os Estados Unidos, né? E talvez uma série de fatores esteja envolvido nisso. Acho que dois eu destacaria. Primeiro, a excelência dos cirurgiões plásticos brasileiros, né, que tem renome internacional, com desenvolvimento e uma produção científica muito grande, né? E destacaria, inclusive, a nossa disciplina de cirurgia plástica, que talvez seja um dos serviços que mais produz conteúdo científico em cirurgia plástica no mundo, né? Então, a excelência do cirurgião plástico acho que é um fator importante. A outra é características da nossa população, né? E da nossa geografia, né? O Brasil tem essa dimensão continental, um litoral muito amplo, a exposição do corpo é muito frequente na população brasileira e isso faz também com que haja um interesse pela especialidade. Então, sem dúvida, a cirurgia plástica ganhou esse grande destaque nacional e internacional, e a cirurgia plástica da Escola Paulista de Medicina segue esse caminho, nesse rumo. Então, na sua disciplina, que é ligada ao Hospital São Paulo, né? Talvez a gente possa, no primeiro momento, falar quais são os grupos de pessoas que procuram o Hospital São Paulo, que estão dentro da sua disciplina, assim, só para as pessoas entenderem, né, que tudo é ligado ao SUS, né? Que tipo de perfil dessas pessoas que procuram a agência? Bom, a estrutura da disciplina de cirurgia plástica, ela passou por uma setorização, né? Quando a doutora Lídia assumiu como professora titular, ela fez essa setorização, que significa dividir a disciplina em vários segmentos mais específicos, né? Trazendo para a composição destes setores as pessoas, vamos dizer, mais diferenciadas em cada um deles. E aí a gente transita pensando da cabeça até os pés, né? Em cirurgias de face, sejam elas estéticas ou também cirurgias reparadoras, principalmente as cirurgias crânio-faciais, labiais, por exemplo, lábio leporino, né? A parte de tronco, cirurgias mamárias, cirurgias abdominais, cirurgias de membro inferior, microcirurgia, toda a parte de reconstrução de orelhas, cirurgias palpebrais. Então, tudo que envolve a reparação e cirurgia estética na cirurgia plástica, nós temos ambulatórios específicos para cada uma delas. Isso faz com que o público do SUS que nos procura realmente encontre, né, respaldo no atendimento
de todas essas situações. Claro que a gente sabe que no tocante à cirurgia estética há uma limitação feita pelo SUS, né? Mas por se tratar de um hospital universitário, nós temos uma carga destinada ao ensino, né, de cirurgias estéticas para o ensino na residência médica. Eu acho que cabe salientar também que a cirurgia plástica tem uma participação interessante para o Hospital São Paulo na saúde suplementar que o Hospital São Paulo oferece. Lá nós também temos atendimento ambulatorial e cirurgia para pessoas que tenham convênios ou queiram fazer uma cirurgia estética totalmente particular, né? Acho que nesse sentido a cirurgia plástica ela tem essa modernidade, né? Assim, a gente tem o SUS, né? E temos a utilização do sistema de convênio, né? Se amplifica, né, bastante o número de pessoas que possam se beneficiar com essa capacitação internacional, né? E há tantos anos, né, que a gente sabe quanto que às vezes as pessoas se surpreendem, né, que a parte científica da cirurgia plástica da Escola Paulista de Medicina é muito forte, né, no mundo todo, como você falou, então é sempre bom a gente salientar, né, é um grupo que pesquisa muito, né, então tem muito a oferecer não só no SUS, mas também na parte convenial, né. Mas falando da parte reconstrutiva, assim, né? Como que a cirurgia plástica, assim, o dia a dia, assim, do perfil dos pacientes, que tipo de reconstrução, assim, é mais comum para vocês? Bom, acho que o primeiro ponto que a gente tem que focar aqui é na parte de oncologia cutânea, né? Dos tumores de pele. Os tumores de pele, principalmente os carcinomas, são os disparados, as neoplasias mais frequentes, né, na população, né? E aí tem a parte dos carcinomas e tem a parte de melanoma, que é um tumor mais grave e tal, com consequências letais até muito altas, né? Então nós temos setores para essas duas áreas, né, com dois coordenadores de excelência, o professor Heitor e o professor Renato, que atuam fortemente nisso. Então esse eu acho que é um ponto muito forte, sempre foi na disciplina e que traz um movimento cirúrgico e de procura ambulatorial muito grande, né? Recentemente, inclusive, atendendo uma solicitação da Secretaria Estadual da Saúde, nós recebemos um número altíssimo de pacientes com essa demanda oncológica cutânea que estão sendo operados ainda até hoje, né? Além dessa parte de tumores cutâneos, uma área forte em que eu pessoalmente atuo é a parte de reconstrução mamária, em que a gente faz um trabalho em conjunto com a equipe de mastologia, né? Então, as mulheres afetadas pelo câncer de mama e tendo direito por lei de reconstrução mamária, seja no SUS como na saúde suplementar, também são atendidos pela gente, no sentido de fazer a reparação, seja imediata, na hora que tira o câncer já faz a reconstrução, como na reconstrução tardia, né? Fora isso, nós temos uma unidade de tratamento de queimados, né, que é uma unidade importantíssima, tanto para o ensino dos alunos de graduação, quanto para o ensino da residência médica, mas fundamentalmente para o atendimento da população, né, e coordenada pelo professor Alfredo. Essa unidade realmente tem uma atividade muito grande, né, e uma parcela boa ali para o atendimento da nossa população. E aí todas as outras áreas, por exemplo, trauma facial, que continua sendo frequente, nós temos atendimento de pronto-socorro e temos a equipe liderada pelo Dr. Max, que faz todo esse tipo de atendimento, né? Reparações. Esse trauma facial que é de queda, acidente de trânsito, uma mistura. É interessante, viu, Ronaldo, você perguntar isso, porque quando eu era residente, né, foi quando surgiu a lei do cinto de segurança. Então, foi um impacto enorme, né, na redução do número de traumatismos faciais. Eu lembro que eu estava de plantão, né, e num fim de semana, um monte de casos sendo atendidos, né, começou a lei, esses casos abruptamente reduziram 90%, 95%, né, de uma semana para outra. Foi só ter a obrigatoriedade do uso do cinto que isso foi uma mudança muito importante, né? Mas ainda hoje
Nós recebemos os traumas mais diversos de agressão, ainda acidentes automobilísticos, né, quedas. Então, realmente, atividades esportivas também, que às vezes levam a um trauma facial, e fraturas da face, fratura nasal, fratura de mandíbula. Todos esses casos também são atendidos, além da parte congênita crânio-facial, que é um tratamento que se faz muitas vezes associado com a equipe da neurocirurgia, né, que é muito bem feita pelo Dr. Max. E assim vai, reconstrução de membros inferiores, com a doutora Regina, técnicas de microcirurgia, que hoje o Dr. Rafael tem tocado lá para a gente, junto com o Dr. Van. Então tem a parte de reconstrução abdominal com o professor Fábio. Então, toda a gama de cirurgia reparadora, nós temos capacidade de atender bem e absorver, e recebemos pacientes não só da cidade de São Paulo, algumas vezes até de outros estados. Reconstrução abdominal seria o que, assim, também? Bom, a reconstrução da parede abdominal envolve muitas vezes, né, cirurgias abdominais prévias em que geraram grandes deformidades e elas são reparadas em todas as camadas, né, da parede abdominal. Então essa é uma situação comum. Existem tumores da parede abdominal que muitas vezes a ressecção é muito ampla e precisa de uma equipe especializada no fechamento de todas as camadas da parede abdominal. Existem malformações congênitas, mais raras, mas também presentes, em que exigem às vezes uma elaboração no fechamento cuidadoso da parede abdominal, reconstrução, muitas vezes envolvendo tanto parte de equipe de cirurgia pediátrica como da cirurgia do aparelho digestivo, né? Também, né, você tinha mencionado, né, a reconstrução mamária, né, que a impressão que eu tenho é que o número de câncer de mama aumentou muito, né? Se pudesse falar assim, como é que tem sido as técnicas, como tem sido essa acho que é uma linha, né, que é a sua, né, de reconstrução mamária, assim, qual é a chance de alguém que tenha ou retirar uma parte da mama, de fazer uma reconstrução bem mais satisfatória do que era antigamente, né? O câncer de mama, como você bem disse, é realmente o segundo câncer mais prevalente nas mulheres, né? Só perde para o câncer de pele, né? Mas a gravidade dele incide na situação de que ele é o que mais mata mulheres, né? Na nossa época de graduação, a gente ouvia muito falar do câncer de colo uterino, né? E realmente hoje caiu demais na medida que foi sendo entendido a sua etiopatogenia, né? E os tratamentos, inclusive com vacina, né? Mas o câncer de mama, ele é altamente prevalente, né? Nas estatísticas americanas, gira em torno de 1 em cada 8 mulheres. As estatísticas do Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil passam em torno de 50 mil casos por ano, né, de câncer de mama relatados. E claro que faz parte, é um tratamento multidisciplinar e faz parte desse tratamento a reabilitação, reconstrução, para que a gente possa devolver essas mulheres, né, ao convívio familiar, social e de trabalho, né, com muita dignidade. A mastectomia, que é um dos tratamentos cirúrgicos, é um tratamento devastador para a mulher, né? Então, a possibilidade que, como eu disse, é possível até por lei, pela saúde complementar, de fazer a reconstrução mamária é muito importante, né? E realmente aí existe um número grande de técnicas operatórias, né, seja na reconstrução imediata, na reconstrução tardia, e com essa divisão, se a mulher vai fazer o tratamento com uma ressecção parcial da mama, existe uma série de técnicas, mas boa parte delas envolvem derivações de técnicas de mamoplastia, né? E na reconstrução total da mama, quando a mama é retirada totalmente, essas técnicas passam pelo uso de implantes, né? Um tipo de implante temporário que chama expansor, em que distende a pele e o músculo para depois receber um implante de silicone, ou técnicas mais elaboradas que a gente chama de retalhos, em que a gente tira segmentos de pele de uma região do corpo, e pele, gordura, músculo, e transfere para a região da mastectomia
para restabelecer o contorno mamário. É uma área muito interessante da cirurgia plástica, muito desenvolvida no nosso meio, com muita contribuição científica também, né? E que fundamental no tratamento do câncer de mama, que eu volto a repetir, é um tratamento multidisciplinar, envolve o mastologista, envolve o cirurgião plástico, oncologista, radioterapeuta, uma equipe muito grande de reabilitação, né? É feita depois da radioterapia, né? O momento da reconstrução, né, a gente divide em imediata, aquela que faz na hora, tirou o câncer, já faz a reconstrução, ou tardia, né, quando você faz todo o tratamento oncológico primeiro, né, inclusive com rádio e quimioterapia, e depois libera a paciente para fazer a reconstrução. A tendência maior hoje, em boa parte dos casos, é fazer a reconstrução imediata, né, já naquele momento iniciar a reabilitação, desde que as condições oncológicas permitam isso e que a paciente deseje também, né? Mas essa é a preferência e se fizer imediato, depois precisa fazer químio e radioterapia, segue o seu tratamento todo. Da parte de reconstrução, você tinha falado também da parte facial, né? Os traumas, assim, têm chegado no Hospital São Paulo, é frequente, a gente tem uma equipe lá que o trauma, né, principalmente craniano, você tem uma urgência da reconstrução ou você pode fazer uma forma mais planejada? Bom, na região da face, a gente precisaria dividir isso em trauma de partes moles, né, pele, subcutâneo, musculatura e tal, e as fraturas da face, né? Esses traumas de subcutâneo, de pele, de tecidos moles, em geral, tem que ser resolvidos imediatamente, né? Então, o paciente nos procura, tal, é feito o atendimento e a equipe de cirurgia plástica que faz cobertura no pronto-socorro vai lá e faz a sutura quando o pessoal da cirurgia geral não se sentir capacitado para fazê-lo, né? As fraturas da face, aí elas envolvem muitas vezes uma avaliação multidisciplinar para a gente escalonar as prioridades, né? Então, às vezes, tem uma fratura da face, mas tem um trauma craniano que prevalece em termos de tratamento. Então, elas são urgências, mas não são emergências. A gente pode postergar um pouco esse tratamento. Então, por exemplo, uma fratura nasal, precisa ser feita imediatamente se o paciente chegou? Não, isso pode ser feito até com uma relatividade de urgência, né? Assim como fraturas de mandíbula e de outros ossos da face, né, que não é uma emergência, né? Se o paciente está totalmente liberado de outras especialidades, principalmente aí neurocirurgia e oftalmologia, aí nós podemos já interceder com mais urgência. Na oftalmologia, né, você tem a pessoa, às vezes, no processo de envelhecimento, ela vai precisar ter uma reconstrução até para melhorar a parte fisiológica do olho, né? Como é que é essa experiência, assim? Bom, a cirurgia órbito-palpebral é um campo, vamos dizer, afim das duas especialidades, né? A gente sabe que existem oftalmologistas que fazem treinamento também para cirurgia palpebral e sempre foi um campo muito forte também da cirurgia plástica, né? Então, nesse processo de envelhecimento, né, pode acontecer pitose palpebral, pode acontecer simplesmente só um excesso de pele, que às vezes é tão grande, principalmente na pálpebra superior, que pode até dificultar o campo visual, né? E alterações principalmente da pálpebra inferior, uma delas chamada de ectrópio senil, né, que é uma tendência mais de exposição, vamos dizer, ocular, né, por uma flacidez assim das estruturas da pálpebra inferior que necessita de uma reparação, senão pode começar a gerar uma irritação nos olhos, né? Então nós temos o ectrópio, quando puxa a pálpebra mais para baixo, expõe mais o globo ocular, e o entrópio, que é a tendência até dos cílios ficarem raspando dentro do olho. Então todas essas cirurgias são abordadas por nossa equipe de cirurgia órbito-palpebral, né? Nós temos lá o Dr. José de Carvalho, o Dr. Felipe, que estão coordenando
essa parte, né, e elas são feitas. Então, realmente, alguns pacientes idosos têm este problema e a gente procura resolver. E sabemos também que há uma equipe da oftalmo que faz esse tipo de atendimento também. Eu acho que a cirurgia plástica acaba tendo muitos contatos, né? Eu acho que com a oftalmologia, com a neurologia, neurocirurgia, né? Tem dermato, mastologista, né? Agora, às vezes as pessoas, tenho visto aí nos últimos anos, né? Que principalmente na parte estética, né, na parte que é uma área, né, da cirurgia plástica que sempre foi muito importante, né, mas que se confunde com vários outros profissionais nessa harmonização facial, cosmetria. Que você pudesse falar como é que a cirurgia plástica se distingue dessas outras especialidades nessa área cosmética, né, ou de harmonização, né? Se a gente for pensar, vamos dizer, em procedimentos estéticos, realmente na medicina ela envolve muitas especialidades, né? Eu diria para você, e isso foi crescendo bastante, né? Esse termo estética começa a gerar um certo interesse da população e dos médicos. Isso acabou transcendendo até para outros profissionais da área de saúde. Bom, na área da medicina, a gente sabe que cirurgia plástica, dermatologista talvez preponderem nisso, mas a cirurgia vascular tem uma parte estética de vasos, em que isso também é abordado. Hoje até na ginecologia existe uma parte de estética genital, né? Então, outras especialidades foram crescendo também nesse aspecto, até pela demanda social e de pacientes, né? Infelizmente, Ronaldo, eu digo infelizmente, há uma ganância e um avanço de outros profissionais, alguns da área da saúde, outros a gente não sabe nem se tem alguma formação, para avançar nessa questão de procedimentos estéticos, e aí caímos nessa questão, vamos dizer, da cosmiatria e desses procedimentos pouco invasivos. Então, o uso de toxina botulínica e de preenchedores, né, acabou ganhando uma dimensão enorme. Pessoas que se formam em cursos de curtíssima duração e que se sentem habilitados a fazer esse tipo de procedimento, né? Então, tudo aquilo que a gente imaginava que seria sagrado do ponto de vista de ato médico, né, acabou sendo, de certa maneira, surrupiado por outros e banalizado demais, né? E muitas vezes colocando os pacientes em alto risco, né? Porque eu acho que uma coisa que um profissional sério deve levar consigo, né, é a questão de eu devo fazer o procedimento em que eu sei tratar a complicação, né? Então, se você injeta uma determinada substância numa pessoa e isso gera uma necrose enorme de pele, você não sabe como lidar com aquilo, nem na urgência e nem na reparação depois, você não deveria fazê-lo, né? Mas a responsabilidade dessas pessoas, pelo jeito, não pesa, né? E não é considerado. Então, a gente sabe que tem inúmeros casos, não vamos nem citar o tipo de profissional que faz, mas que são feitos por profissionais não médicos e que já geraram complicações e deformações muito severas, né? E, infelizmente, muitas vezes os próprios conselhos destas profissões atestam esse tipo de atuação, considerando que eles estão habilitados a fazer, né? Então, esse eu acho que é um assunto extremamente preocupante e que talvez ele só tenha uma solução com esse avolumar, vamos dizer assim, né, de casos que gerem uma demanda talvez até policial, né, para que tenha uma certa repressão disso, porque do jeito que a coisa está andando, realmente existem muitas pessoas em risco, né? E a gente vê diariamente notícias de pessoas que foram
tratadas por determinado profissional com resultados lamentáveis. Eu que não sou da área, né, mas a gente vê assim, né, que algumas deformações faciais, né, das pessoas, isso não pode ter sido um procedimento planejado, né, não foi isso que a gente sempre tem essa noção desde da escola médica, que o cirurgião plástico, você vê o antes e o depois. Aí o depois sempre é melhor, né? Você tem que a gente espera, né? É o que a gente espera, né? Mas tem essa lógica do procedimento, né? Que é um procedimento planejado, né? As pessoas têm que entender o que possa realmente ser esperado de um procedimento estético, né? Ou de que não seja estético, né, que seja, mas que seja necessário, tem uma expectativa, né? Mas a gente vê socialmente uma certa transformação facial, que isso não pode estar dando certo, né? Da minha, como leigo, né, nesse assunto, falo, não é possível que, né, que essa pessoa ou que tenha passado botox ou preenchimento leva a uma deformação facial, né, que assim, né, e fica muito visível, né, mesmo para o não especialista, você bate os olhos, não pode ter sido um bom procedimento essa estratégia de, né? Agora você vê, às vezes, até botox possivelmente sendo vendido e a pessoa mesma se aplicar. Job center. Ele fala, não é possível isso. Mas você sabe que você tocou um ponto que eu acho que é muito interessante, que aí eu acho que nos aproxima do ponto de vista de especialistas, né, cirurgia plástica e psiquiatria, porque o profissional tem que entender as limitações daquele procedimento que ele vai fazer e os limites, né? Assim deveria também entender a pessoa que procura fazer um procedimento estético. E muitas vezes, né, o paciente não tem esse limite. A gente sabe que existem transtornos psiquiátricos, né, em que a pessoa não tem limite, e o transtorno dismórfico corporal é um deles, né? E essas pessoas acabam gerando problemas para si e às vezes até embates jurídicos com aquele profissional, né? Então, cabe ao cirurgião plástico também ter muito esta sensibilidade, né, de captar essa pessoa problemática, e que realmente não está se enxergando como é e está distorcendo a própria imagem, né? Então, esse ponto é um ponto interessantíssimo. A gente vê pessoas públicas que viram verdadeiras aberrações, né, da harmonização facial ou da utilização de injetores, né, e que realmente é preocupante, né? E o que preocupa às vezes é a falta de sensibilidade daquele profissional de captar isso, né, e ficar simplesmente atendendo a demanda daquela pessoa. Aliás, eu acho que esse é um ponto muito interessante também na especialidade de cirurgia plástica, que seria a sensibilidade do cirurgião em dizer, não, você não tem indicação. Porque a cirurgia plástica tem uma característica diferente das outras especialidades cirúrgicas, né? Normalmente, se a gente vai num médico de outra especialidade, você vai torcendo para ele falar, não, seu caso não precisa operar, né? Na cirurgia plástica, a pessoa vem querendo operar, né? Principalmente na estética, ela já vem com a opinião formada, eu quero operar. Aí você examina a pessoa e fala, puxa vida, ela quer operar e não tem indicação. Mas se você forçar, você opera todo mundo, né? Então, há que se ter ética e sensibilidade para, em muitos casos, dizer, olha, você não precisa fazer isso. Sim. Daí, o resultado não vai ser o que a pessoa espera, né? Até por isso, né? A pessoa às vezes tem uma demanda fora da realidade, não entende a limitação que o procedimento tem, que não vai melhorar, e fica insistindo, e a gente tem que realmente dizer não. Eu acho que a gente vive numa cultura da imagem, né? E às vezes as pessoas têm uma alteração da percepção corporal que é impressionante, né? Que às vezes querem se transformar num personagem,
né? Ou às vezes as tatuagens, né? Não sei, acho que como é que você vê essa parte da tatuagem e remoção de tatuagem, né? Porque a gente está vendo que os salões de tatuagens virou quase que uma coisa de qualquer centro vai ter lá uma tatuagem, né? Então, né, então até essa interface, né, entre a psiquiatria, a cultura geral, uma cultura da imagem, né? As pessoas possam, ou possam não, elas pretenderiam ser o que elas não são, né? Se transformar num personagem físico, se vestir, ou querer que o corpo fique igual a uma outra pessoa. E também tem essa coisa da própria tatuagem, né, que virou assim uma febre, né, e que depois as pessoas se arrependem, né? Então, se você pudesse falar desses dois aspectos assim que dessa interface entre a psiquiatria e a cultura, né? Acho que tem, o que une, acho que a psiquiatria e a cirurgia plástica, a gente vive numa cultura, né? E que as doenças se expressam através também da cultura, né? Essa interface aqui de especialidades é muito interessante, né? Até porque muitas vezes a gente até ouve, o cirurgião plástico é o psiquiatra do bisturi, né? Usa o bisturi para tratar determinados distúrbios psiquiátricos. Obviamente que essa é uma seara muito perigosa, né? Porque eu acho que existem situações em pacientes, por exemplo, com câncer de mama, que talvez tivessem alguma depressão prévia ou ficaram deprimidas com o tratamento, a retirada das mamas. Nós já temos estudos mostrando, feitos aqui na universidade, uma melhora de autoestima, melhora de depressão a partir do momento que se faz a reconstrução, né? Também nós temos já avaliações feitas aqui na instituição de uma prevalência, por exemplo, de transtorno dismórfico corporal maior em pacientes que procuram fazer rinoplastia, né? Um pouco menor em cirurgia de colocação. Isso. Em colocação de implante de silicone, menor, né? Mas toda essa questão social é um aspecto, e psicológico é uma coisa que a gente realmente tem que estar muito atento, né? Existe também essa questão dos modismos, como você colocou, da tatuagem. Houve um tempo que a gente só se preocupava mais com essa questão da tatuagem, né? A tatuagem até hoje não tem nenhum método totalmente efetivo de remoção, ainda mais uma tatuagem bem feita e ainda mais em pessoas que praticamente se tatuam inteira. E muitas vezes a pessoa não tem a percepção, né? Não faz a análise que a vida dela não é aquele momento, né? Ela tem uma vida inteira pela frente que aquele modismo que pode ali se configurar como uma coisa definitiva, e o arrependimento depois, às vezes não tem como voltar atrás, ou voltar atrás vai gerar um outro defeito, né? Mas realmente o mais grave que a gente tem visto recentemente são essas pessoas que procuram uma determinada transformação baseada em algum personagem, algum herói, alguma coisa, e começam a fazer procedimentos e sem esse pensamento da vida longa, né? E o quanto essa transformação ao longo do tempo pode se deteriorar de uma maneira assustadora, né? Então, voltando àquela questão, a gente precisa muito bem expor para muitos pacientes essa questão do limite, até onde a gente pode chegar, e das limitações de cada procedimento. Um aspecto que eu acho interessante na cirurgia plástica, em confronto com outras especialidades cirúrgicas, que hoje muitas especialidades foram reduzindo os procedimentos, hoje procedimento endovascular, cirurgia videolaparoscópica, robótica e tal. E a cirurgia plástica, por ser uma cirurgia da superfície, retirada de pele, é a cirurgia que mais cicatrizes envolve, né? Vai fazer uma abdominoplastia, é um corte grande. Vai fazer uma redução de mama, é um corte grande. Então, a paciente tem que pesar muito essa questão o resultado que ela obtém e a cicatriz que vai ganhar, e que estará lá, e que é definitiva, né? Então, realmente, tudo isso
envolve a especialidade, né? Mais recentemente, agora, a gente tem todo o tratamento da grande demanda de população transgênero, né? E, assim, é um campo de atuação importantíssimo do ponto de vista social, que tem que ser visto por uma equipe multidisciplinar, porque é a mesma coisa. Bom, você vai para este caminho, não tem volta, né? Ah, mas as pessoas estão decididas, elas sabem. Não é assim para todo mundo, né? Existe uma porcentagem da população que se arrepende, né? Uma vez feita uma mastectomia masculinizadora, tem como ter mama novamente? Tem, colocando um implante de silicone, mas tudo isso já está. Então, são decisões na vida da gente que precisam ser decisões bem tomadas e muitas vezes assessoradas por profissionais de várias áreas para que a coisa realmente fique sedimentada. Além das aberrações que a gente vê, né? Tem um personagem aí que vive saindo em imagens, aí, o Homem-Diabo, o cara corta a língua, aí, enfia um monte de pino na cara, realmente ficou parecendo o demônio, até chifre tem. E aonde que essa pessoa quer chegar, né? Com essa aparência? E quando tiver, sei lá, 60, 70, 80 anos, vai ser o quê? As coisas vão cair, as coisas vão cair, né? Agora, se você pudesse falar assim, qual foi uma grande inovação na cirurgia plástica assim, nos últimos anos? Porque é uma cirurgia, é uma especialidade que ela é segura sobre vários aspectos, né, em termos de infecção, ou até a gente às vezes vê acidentes anestésicos, o que não acontece quando você toma acidente anestésico em cirurgia, é uma coisa raríssima que a gente, né, conhecemos tantos anestesistas, raramente ocorre no ambiente cirúrgico controlado, não acontece, né? Então a cirurgia plástica me parece bem segura, a chance de infecção também é muito difícil, né? Mas na sua experiência, quais foram as grandes inovações que tornaram a cirurgia plástica tão segura, assim, no geral? Bom, a segurança do paciente em cirurgia plástica tem que ser vista com o máximo cuidado e tem que ser um preceito médico fundamental, né? Porque, principalmente na cirurgia estética, são cirurgias que partem da pessoa, ela quer fazer. Então, ela não está com uma apendicite que se não operar vai morrer, né? Mesmo sendo um procedimento simples. A apendicite tem que operar, senão evolui para uma infecção e pode morrer, né? Aqui não. A pessoa tem a mama pequena e quer colocar uma prótese, né? Então, não deveria ter risco nessa situação, apenas o mínimo risco aceitável para um procedimento cirúrgico. Então, o cirurgião plástico tem que se precaver em todos os aspectos nesse sentido e, obviamente, né, que tudo que evoluiu do ponto de vista de anestesia confere hoje não só a cirurgia plástica, mas a todas as áreas cirúrgicas uma segurança muito grande, né? Outra questão que eu acho que é muito importante é a não banalização de onde vai fazer o procedimento. E aí a cirurgia plástica, nesse sentido, tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê muitas situações. Eu sempre procuro falar para os pacientes, olha, quando você vai buscar esses casos que saem na mídia sobre pessoa que morreu, foi fazer uma cirurgia plástica e morreu, você vai encontrar esses 3 fatos. Primeiro, foi operar em local inadequado. Segundo, não era um profissional habilitado para fazer isso. E terceiro, muitas vezes procedimentos não bem indicados. Então, a gente precisa se precaver em todos os sentidos, não só o médico, mas também o paciente. Ter informação sobre quem ela vai operar, existe essa informação disponível no site da Sociedade de Cirurgia Plástica. Então, todos os cirurgiões plásticos habilitados pela sociedade estão lá dispostos, né? Então, se a gente segue esses preceitos de cuidados com o paciente, ele traz isso para o intraoperatório, tudo que se faz na sala de cirurgia e mantém isso em termos de cuidado no pós-operatório, o risco dessas cirurgias são baixíssimos, baixíssimos, né?
Do ponto de vista da especialidade, vamos dizer, evolução, né? Eu acho que uma das maiores revoluções que teve na cirurgia plástica foi a lipoaspiração. Porque antes a remoção de gordura era toda na base do bisturi. Você tinha que tirar pele, gordura e geravam cicatrizes enormes. Então a lipoaspiração realmente foi um grande marco, eu diria, na cirurgia plástica e na cirurgia estética. E claro, a gente precisa compreender as suas limitações. E hoje uma série de tecnologias têm sido adotadas em paralelo à lipoaspiração, no sentido de melhorar a retração da pele, todos os cuidados com o paciente. Então, essa área eu acho que é uma área que realmente evoluiu bastante. Outra subespecialidade da cirurgia plástica que a gente vê que evolui bastante, quando bem feita por profissionais, é toda a parte de rejuvenescimento facial, né? Seja cirúrgico ou não cirúrgico. Né? Hoje existe uma gama enorme de procedimentos que oferecem muito bons resultados, com essas considerações sempre dos limites e limitações para evitar aberrações, né? Mas a gente poderia citar uma série de coisas aqui. Bom, acho que qual é a diferença, né, da cirurgia plástica reconstrutiva e da estética? Acho que são dois ramos, né, para a pessoa entender essas diferenças, né? Ronaldo, do ponto de vista bem prático, né? Primeiro, a gente gosta de ver a especialidade como algo indivisível, né? É cirurgia plástica, mas é importante ter essa primeira divisão estética e reparadora, né? Talvez alguns procedimentos, eles até fiquem ali no limite, fica difícil de distinguir. E outros, a gente sabe que claramente tem um cunho somente estético e outros são absolutamente reparadores. Do ponto de vista, vamos dizer, de saúde, visto pelo SUS ou mesmo pela saúde suplementar, né? Tudo aquilo que envolve a função daquele determinado membro, órgão, tal, daquela estrutura, seria visto, e você vai atuar ali para melhorar a função, seria visto como uma cirurgia reparadora. As demais, cirurgia estética. Mas isso às vezes também é muito subjetivo. Vou citar um exemplo. Uma mulher que tem as mamas muito volumosas e precisa fazer uma redução dessas mamas. A mama volumosa interfere na função de amamentação? Provavelmente não, né? Interfere na função sexual? Eventualmente sim, pode ser ou não. Uma cirurgia de redução de mama, ela é estética ou é reparadora, né? Então, se for a mama de tal tamanho passa a ser reparadora. É difícil, às vezes, essa distinção, né? Nós fizemos um trabalho aqui na escola que foi muito interessante, que foi para avaliar capacidade funcional e dor de mulheres com hipertrofia mamária, né? E num estudo clínico randomizado, nós pudemos detectar uma melhora da capacidade funcional e dor, né? Isso pode servir numa demanda, por exemplo, para uma liberação de uma cirurgia pela saúde suplementar? Pode até servir, né? Normalmente as mulheres que querem fazer esse tipo de procedimento, às vezes tem que passar por uma perícia, uma opinião de um ortopedista dizendo que tem problemas de coluna decorrentes daquilo e tal, né? Uma mulher que quer colocar implante de silicone para aumentar as mamas. Esta é uma cirurgia estética ou reparadora? Bom, essa eu acho que não tem muita dúvida que é um procedimento absolutamente estético, né? Mas alguém pode justificar, eu não consigo ir na praia porque meu peito é muito pequeno, não consigo colocar sutiã. Bom, a gente volta de novo naquela questão da função, interfere na amamentação? A princípio não, né? Na função sexual, que é sempre associada ao órgão, à mama, né? A função sexual. Sim, pode interferir. Então, existem situações que esse limite é muito tênue, né? Lipoaspiração, na grande maioria das vezes, é uma cirurgia totalmente estética, né? Tirar gordura, né? Uma cirurgia de rejuvenescimento facial é uma cirurgia vista como um procedimento estético, né? Então, quando a gente pensa nessa divisão, o que se leva, na maior parte das vezes, em consideração é essa questão de função daquela estrutura, né?
Muito bem, eu agradeço ao professor Dr. Miguel Sabino Neto, professor associado da disciplina de cirurgia plástica aqui da Escola Paulista de Medicina, por dividir com a gente essa experiência aí de anos e anos, né, comandando aí várias equipes de pesquisa e de assistência no SUS, e assistência no convênio, e toda uma grande experiência. Então, acho que foi muito informativo, Miguel. Agradeço muito, acho que esse é o espírito aí do podcast. Bom, eu que agradeço demais a oportunidade, Ronaldo, em expor as coisas da especialidade. Muito obrigado.